paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Irmãos, agora eu vou fazer um vídeo, analisar a fala do Marsola, que foi do último culto. Esse vídeo podia ser a parte 2, né? Que eu fiz a análise desse último culto aí, ele falando sobre construção, coleta e aquela coisa toda, né? Para pedir dinheiro para as pessoas para construir igreja. E o pior de tudo vai vir agora, tá? Essa aqui é a parte mais triste, mais lamentável. Essa aqui é a parte onde demonstra como que a CCB está afundada em um lamaçal de heresia que não tem tamanho, tá? A gente vai ouvir agora aqui o ancião da congregação cristã no Brasil declarando a vocês que a salvação se dá por meio de suas obras, as suas boas obras. Detalhe, você não vai ver ele falar o nome de Jesus em nenhum momento. Esses homens não têm nenhum apreço à cruz de Jesus, eles não têm preocupação com isso, eles não falam nada sobre isso, né? Ou seja, eles nem estão preocupados, na verdade, com o evangelho de Jesus. A preocupação deles é só com construção. Eles preocupam-se o tempo inteiro, ele faz a reunião que tiver que fazer, eles fazem a viagem que tiver que ser feita, se o assunto for dinheiro para a construção. Isso aí sim, eles estão sempre dispostos a tratar e a falar, conversar, fazer reunião e assim por diante, né? Então eu vou... e isso vem do CCBano, tá? O CCBano não está nem preocupado se a congregação prega a Bíblia, se não prega, se prega Cristo, se não prega. Eles não estão preocupados com isso aí. A maioria dos CCBanos, eles se preocupam com a profetada que vai vir da tribuna. Aquilo que será dito na tribuna lá, faz bem para mim? Aquilo atende os meus desejos? Aquilo atende os meus anseios? Se atende os meus anseios, eu dou glória a Deus. Se falar que eu vou ser abençoado, se falar que Deus vai cumprir o desejo do meu coração, então eu vou dar palmadas e piruetas dentro da igreja, né? Você nunca vai ver um culto fervoroso na CCB, porque pregou-se Jesus Cristo, falou de Jesus Cristo. Essa é uma das... Então vamos pôr o vídeo agora aqui. Vamos ouvir o ancião Marsola dizendo, aqui você vai ouvir, ele está incentivando as pessoas a dar dinheiro na coleta. Ele precisa que as pessoas continuem dando dinheiro na coleta. E para isso, ele vai alegar, depois de vários discursos que ele já fez aqui, dizendo que tem que dar dinheiro porque faz bem, ele vai falar, se você quer ser rico, você invista em Deus. Eu não sei se essa parte eu peguei, tá? Porque é longa, eu peguei um trecho aqui mais importante para o vídeo não ficar longo, né? Invista em Deus. Se você quer ser rico, invista em Deus. E aí ele complementa dizendo, se você tiver boas obras, se você tiver obras suficientes, ou seja, se você investiu em Deus de forma suficiente, você será salvo. Nem lembra-se do nome de Jesus Cristo. Vamos ouvir aqui, aí eu termino de fazer a análise. Ouça aqui, vamos ouvir Cláudio Marsola pedindo para as pessoas investirem mais em Deus. Ouça aqui agora, ó. Aliás, salvação por obras. Ouve. Tudo que se faz está acumulado para com Deus. Ninguém faz nada para si, nada para os outros. Faz tudo para si. Para si. Quem quer ter riqueza, invista em Deus. Quem quiser ser abençoado, invista em Deus. Que a palavra fala, no dia da ressurreição, apareceremos. O justo que fizeram a vontade de Deus e os injustos. Duas ressurreições, uma para a condenação e outra para a vida eterna. Então quem tem boas obras, vida eterna. Quem não tem, cadê as tuas obras? Está minguadinha, não tem nada. Então não vai ter nada para receber. Então temos que colaborar com Deus, na obra de Deus, que é benefício para nós mesmos. Então tem esta necessidade. Aqui tem várias questões para ser abordadas. Primeiro, que ele está alegando claramente que você tem que investir em Deus, na obra de Deus. Ou seja, aqui o povo vai pegar isso tranquilo, porque isso já está na cabeça do povo. Aqui ele está dizendo que a obra de Deus são construções dos templos da CCB. Isso para ele é obra de Deus. E aqui você acabou de ouvir ele falando, se você quer ser rico, invista em Deus. Ou seja, você tem que doar dinheiro na igreja, nos ajudar a construir o maior número de templos possível, e aí sim você será salvo. Ou seja, a salvação depende de suas obras. Aí ele fala, mas cadê as obras? Estão mirradinhas.
Você não tem obras, ou seja, como é que você vai salvar? Se você não percebe, isso está sendo feito uma pressão na cabeça do CCBano de forma subliminar, tá? O CCBano que está ali dentro e que acredita em tudo no que esses homens dizem, ele pegou a mensagem. A mensagem para ele é essa aqui, ó. Se eu não cooperar, eu não vou ser salvo. Ou seja, eu tenho que fazer mais do que eu já estou fazendo. Isso se chama pressão psicológica. E eu desconfio, eu faço essa pergunta para os juristas que estão aqui assistindo, se isso não enquadra no charlatanismo. Artigo 283, se não me engano. Se isso não se enquadra em charlatanismo, ou seja, você prometer algo, né, ao povo que você não pode dar. Ou seja, ele está prometendo aqui que se a pessoa doar na igreja e tiver boas obras, ela será salva. Como é que pode garantir isso? Mas eu vou pegar alguns textos bíblicos aqui só para recapitular aqui, né, para o irmão da congregação. Você precisa entender algumas coisas. Em Isaías, no capítulo 54, no versículo 6, está dizendo assim: mas todos nós somos como imundo. Todos nós quem? O homem natural e comum. Tá? E todas as nossas justiças como trapo de imundícias, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Ou seja, ele está falando aqui, Isaías, que todo o homem não tem nada que possa apresentar a Deus que o justifique. Justificar é você sentir que está pago a sua dívida, você está justificado. Né? E em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, também diz, ora, o homem natural, quem que é o homem natural? O homem comum que está aí no mundo. Não, porque quando Deus te chama, ele te escolhe, coloca em você o Espírito Santo, você deixa de ser um homem natural. Você agora tem a mente de Cristo. O Espírito Santo dentro de você vai te fazer pensar como Cristo. Né? Então ele está falando, ora, o homem natural não compreende coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então presta atenção, homem nenhum tem obra para apresentar a Deus, porque nenhum deles consegue servir a Deus ou buscar a Deus, se não for pelo Espírito Santo que estiver em você. Mas se Deus coloca o Espírito Santo em você, tem outro problema aí para você também. Então essas obras não são suas, é o Espírito Santo que opera por meio de você. Por isso que toda a glória é dada a Deus, ainda que você faça alguma coisa de bom, a glória é Deus, porque é Deus quem faz através do Espírito Santo dele em você. Você está entendendo que é Deus quem faz tudo? Deus faz tudo. Você não faz nada. O homem natural não busca a Deus, ele nem acredita em Deus. E também tem mais uma aqui, ó, Romanos no capítulo 3, versículo 20 ao 23 está falando assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Pega obras da lei aqui como ensinamentos e doutrinas da CCB, porque isso aqui se encaixa exatamente. Aquilo foi escrito quando falando aos judeus que seguiam ensinamentos, regras e doutrinas que os homens estabeleciam. Então, isso encaixa perfeitamente em qualquer outra igreja que também insere regras, dogmas, ensinamentos como modelos de salvação. Olha aqui. Por isso, nenhuma carne será justificada pelas obras da lei, ou seja, pelos seus ensinamentos, por obediência ao ancião, por obediência aos tópicos de doutrina. Nenhum de vocês vai ser salvo porque você seguiu a linha, tudo que o ancião mandou você fazer. Porque pela lei vem um conhecimento do pecado, ou seja, se você está seguindo é porque você sabe que fora daquilo é errado. Então foi os ensinos que te disse que aquilo fora daquilo é errado. Eu estou dando exemplos, tá? Mas agora se manifestou sem a justiça, aliás, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, ou seja, Jesus Cristo tem testemunho das leis e dos profetas, né? E ele termina dizendo isso aqui, isto é, justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Estamos separados de Deus. Destituídos significa separados de Deus, né? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo.
temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Jesus, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Isso aqui está em Gálatas 2,16, tá? E então, meu amigo, como é que vocês podem dizer que vocês podem ter alguma obra para se justificar diante de Deus? Você acha que Deus vai olhar vocês pelas obras e dizer, vem meu queridinho, vem, você fez coisas que me agradam, eu vou te salvar. Nós não podemos fazer nada que agrada a Deus. Cestas básicas entrega para pessoas pobres, ajudando doentes, nada disso justifica. Isso pode ser contado a você como um galardão, mas para a salvação, não. A salvação só se dá mediante a fé no nome de Jesus Cristo como enviado de Deus. É somente isso, tá? Agora fica aí o Marsola, né? Marsola, Salvador Bueno, todos esses constantemente ensinando salvação por mérito, salvação por obras humanas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso aqui exclui totalmente a obra de Jesus na cruz. Exclui. Jesus está sendo colocado de lado e de canto. As pessoas vão agora, elas confiam no ancião e na denominação e nas suas obras. Elas lutam, por isso elas desprezam as pessoas que caem em pecados, né? Elas desprezam essas pessoas. Porque para ela, aquilo é uma obra de condenação. A pessoa não vai se salvar, tá? Então, a CCB precisa atualizar a sua Bíblia, né? Porque a Bíblia que está na frente de vocês está falando para vocês, na cara de vocês, que vocês estão sendo enganados. Vocês estão sendo desviados da palavra de Deus, né? Então eu sugiro que o Braz com o Marsola e mais a turma toda dele lá troquem as escrituras, tá? E coloquem um livro apropriado de vocês, né? Que segundo o livro de vocês vai ficar escrito assim: pelas obras sois salvos, e isso não vem de Deus, é mérito vosso. E aonde vai estar escrito isso daí, né? Segundo Evangelhos CCB, artigo 171, ou então Enganos Verbos segundo Anciões, artigo 283, que é o local onde vocês vão encontrar isso escrito segundo os relatos, os livros da CCB. Porque a Bíblia, meu querido, a Bíblia para a CCB não serve mais nada. Eles pegam a Bíblia apenas para dizer que são cristãos, porque eles não estudam, eles não se aplicam, eles não lêem. E detalhe, ainda que eles lêem, eles acreditam mais no homem da tribuna do que na própria palavra de Deus. E isso é de doer o coração. Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus. Um abraço.